Fala comigo, povo de Deus, graça e paz para você, meu irmão, minha irmã, você que é novo por aqui no canal Marcas da Promessa. Eu te convido a dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Esse canal aqui é um canal que foi criado para falar da maravilha que Deus fez na minha vida, que é estar aqui vivo para poder estar com a minha família, depois de passar por uma cirurgia cardíaca, onde eu tive 95% de obstrução das coronárias e, segundo a medicina, eu era para estar morto. Mas o meu Deus, o Eterno, o Criador do céu e da terra, Ele me deu a oportunidade de estar aqui para agradecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei com Deus que a minha forma de agradecimento por ele ter me dado essa oportunidade de voltar à vida é poder estar falando do seu santo nome para todas as pessoas que ainda não o conhecem ou ainda está o conhecendo. Então, como eu conheci a maravilha de Deus na minha vida, hoje a minha missão é falar dele. E o que eu quero falar hoje através desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que ele vai edificar a tua vida. Amém? Amém. Irmãos, eu queria falar com vocês e salientar ao mesmo tempo a seguinte indagação a respeito. Você é da igreja ou você é a igreja? Interrogação. Então, quando eu trago essa palavra inspirada, vinda do Espírito Santo de Deus direto ao meu coração, é fazer com que você entenda a diferença desse paralelo entre ser da igreja e ser a igreja. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Meus irmãos, minhas irmãs, existe uma diferença muito grande entre você ser da igreja e você ser a igreja. Nós vivemos um mundo hoje onde uma grande parte das pessoas que estão na igreja são da igreja, mas não é verdadeiramente a igreja. O pregador Elias Duarte fala logo o que você está querendo dizer com isso. Vai, solta o verbo, fala o que o Espírito Santo quer falar à igreja. Meus irmãos, nós vivemos um tempo hoje onde estamos vendo cada vez um mundo mais doente, um mundo cada vez mais carente de entender e conhecer quem é Deus. Deu para você entender? E aí, para que o mundo, as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Deus, você precisa de entender que você precisa ser a igreja e não da igreja. Quando a gente fala que você é da igreja, aquele crente ali é da igreja, quer dizer o seguinte, que você apenas está na igreja. Só que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele não quer que você seja da igreja. Ele quer que você propriamente seja a igreja na vida das pessoas. Ser da igreja é o simples fato de você ir lá, sentar no banco. Tem gente que ainda cochila, fica cochilando, ouvindo o que Deus tem para falar à igreja. Tem gente que vai lá e ainda fica cochilando na igreja. Tem gente que vai lá e fica mexendo no celular na hora que está cultuando ao Senhor. Porque, na verdade, quando você está na igreja, quando você está no templo, você está lá para cultuar, prestar um culto ao Senhor. Então, precisa ter respeito, precisa ter reverência ao Senhor. Então, estar no templo para engrandecer, exaltar o santo nome do Senhor Jesus naquele lugar, você não deve estar com um celularzinho na mão, dando o celular para tuas crianças ficar brincando. Ei, que é isso, irmão? É assim que você está ensinando para os teus filhos como herdar o reino dos céus? Na hora que está vindo a palavra que vai nos alimentar, que vai nos edificar, teu filho está lá com o celular na mão, jogando. Isso é falta de quê? Respeito
e falta de reverência ao Criador. No templo é lugar de adoração, é lugar de exaltar o nome do Senhor, é lugar de estar em comunhão com os nossos irmãos. Então existem milhares de cristãos, né, pessoas que se dizem ser de Jesus, mas que estão apenas na igreja. São pessoas que são da igreja. Ela propriamente ela não é a igreja. Ela não representa o que é a igreja de Cristo para o mundo. É isso que eu quero puxar a orelha, possivelmente de você ou de alguém que você estiver compartilhando esse vídeo. Irmãos, ser da igreja e ser a igreja é algo completamente diferente um do outro. Quando eu falo que eu sou a igreja, significa que eu sou a representatividade do que é o sentido da igreja para o mundo. Então, vou ratificar melhor aqui para você entender. Ser a igreja é ser a diferença, é você ser a luz do mundo e o sol da terra. Você fazer a diferença em que sentido? Você procurar ser justamente aquilo que Jesus foi quando passou aqui na terra. Isso é você representar a igreja. Porque a palavra de Deus ela fala o quê? Tive fome e me deste que comer. Tive sede e me deste o que beber. Então, ser a igreja é você ser diferente desse mundo. Fazer coisas que são diferentes do que a maioria das pessoas que não são que são desse mundo fazem. Você é desse mundo, mas você não pertence a este mundo. Você está aqui apenas de passagem. E nesse tempo que você está aqui de passagem, você precisa ser a igreja, não ser da igreja. Ser da igreja é aquele crente que ele adentra ao templo e tá nem tchum para ser uma referência no mundo lá fora. Ele apenas vai lá, ouve a palavra de Deus e simplesmente vai embora. É só isso que o Senhor, que Deus quer da gente? Não. Se você hoje é conhecedor da palavra de Deus, se você hoje conhece quem é Deus, significa que alguém plantou essa semente dentro do seu coração. Deu para você entender? Então, alguém plantou a semente da fé no seu coração. Precisou ser alguém, a igreja, para lançar essa palavra, essa semente no seu coração e o seu coração frutificar quem é Jesus, quem é Deus. Deu para você entender? Então você precisa ser a igreja, você precisa ser a diferença. Você precisa dar testemunho do que é servir a Deus em espírito e em verdade para este mundo. As pessoas estão lá fora, lá no mundo doente, carente de amor, carente da presença de Deus. E quem é que tem que levar essa palavra? Quem é que tem que levar esses ensinamentos? Eu e você que entende o que é ser a igreja. Então, esse papel que eu faço de trazer vídeos para edificar as pessoas, trazer bênção, paz e falar o que o Espírito Santo quer dizer ao coração das pessoas, isso é uma representatividade do que é a igreja. Percebe que em momento algum eu faço algum vídeo criticando religião ou simplesmente condutas, né, que eu considero duvidosas de cada um, porque eu não estou aqui para julgar se você está fazendo algo certo ou errado. Eu apenas, muitas das vezes, eu coloco o meu ponto de vista, porque eu tenho que me posicionar em relação a várias coisas, porque eu tenho que me posicionar em relação daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, daquilo que eu estudo, que é a palavra de Deus. Então, eu respeito muito, muito a forma que as pessoas querem viver a vida delas. Cada um vai responder por si no dia do juízo final. Eu apenas tento passar o conhecimento, a sabedoria que eu tenho da palavra de Deus, os ensinamentos que eu tenho quando eu leio a palavra de Deus, eu tento repassar para as pessoas, porque isso é ser a igreja. Eu não sou da igreja, eu sou a representatividade da igreja no meio desse mundo. E a partir do momento que eu fui consagrado a evangelista, isso me foi dado.
me foi dado mais também vai ser cobrado. Então as pessoas vão apontar o dedo para mim como se eu fosse o perfeito. Não sou perfeito, nunca vou ser, porque o único perfeito foi Jesus Cristo. E mesmo assim o crucificaram e pregaram ele no madeiro, cuspiram, chicotearam, zombaram dele. E ele foi o homem mais justo, mais correto que passou na face da terra. Ele foi o maior exemplo de homem perfeito que nós tivemos aqui na terra. Então eu nunca vou ser perfeito. Eu procuro, obviamente, seguir e fazer a vontade do Pai. E das vezes que eu errar, mas que eu errar de forma inconsciente, não aquele erro consciente. Eu sei que eu estou errando e vou lá e continuo errando. Não é assim que funciona. Erros inconscientes. Eu acabei cometendo um erro, um pecado, alguma coisa desse tipo, mas de forma inconsciente. Ou seja, eu não era da minha vontade fazer aquilo ali e eu acabei fazendo. Então eu peço a Deus para que preserve, que me faça me afastar cada vez mais da aparência do mal. Porque quanto mais longe eu fico da aparência do mal, menos propício eu estou a cometer o pecado da carne. Então isso é ser a representatividade da igreja. Amém? Então, se isso que eu trouxe, essa mensagem que eu trouxe, ela falou o seu coração, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que eu, você e quem estiver assistindo esse vídeo passe a ser a igreja. A igreja somos nós. A igreja representa o corpo de Cristo. Vamos ser a referência de Cristo para o mundo. Vamos passar os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos para as pessoas que ainda não conhecem, ainda não sentiram a presença, ainda não entenderam verdadeiramente quem é Deus. Quando você entende o propósito de Deus na tua vida, a maneira que Ele quer que você viva, a maneira que Ele quer que você busque a sua face, você vai passar a ser a igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida e eu conto com você. Junto comigo, vamos ser a igreja e deixar de ser da igreja. Amém? Fica na